Eu sou Valéria, para quem não me conhece. Essa é a doutora Carmen, ela é de Belém do Pará. Esse livretinho aqui é a experiência que a Carmen teve lá, ela vai contar. Bom, gente, boa noite. Um prazer estar aqui em Bauru novamente, né? Eu vim pelas mãos da Flávia por um projeto na área de constelação a partir desse trabalho que vocês estão aí com esse livrinho. Eu vou falar de forma bem tranquila porque eu não sou advogada nem bacharel em direito. Então, vocês são meus parceiros nesse universo um pouco distante, mas ao mesmo tempo mostra o quanto nós podemos fazer em qualquer área. Porque eu sou concursada como oficial de justiça e eu me sentia muito angustiada em estar enxugando o gelo, porque eu era de uma comarca muito pequena e eu já conhecia as partes dos processos. Quando eu recebia o mandado, de novo. Aí eu escutava um lado e escutava o outro, porque eu era só uma oficial na cidade. Então eu intimava os dois lados sempre. E aí eu fiz o curso de constelação para mim. Mas eu comecei a perceber que quando eu chegava na porta da casa das pessoas, eu não estava lendo uma sentença. Eu estava lendo um histórico de briga, de desarmonia, de confusão, de mágoa, menos uma sentença. Porque eu lia e era mesmo que nada. Eles começavam a falar da pessoa. Porque fez isso, porque fez aquilo. Ou seja, só era sentimento. E foi assim que começou a minha história no judiciário com a visão sistêmica. Foi fazendo na porta da casa das pessoas uma conversa diferenciada. Não era a constelação propriamente dita, mas era uma conversa onde eu não falava do que eu estava lendo, e sim na busca de despertar a harmonia familiar. E a gente começou a ter resultados bons. Aí apresentamos ao próprio tribunal, à presidência, e aí, não, isso é besteira, serve para nada. E começa com aquelas... Aí eu voltava, dizia, não, vou pensar uma outra forma. Apresentamos a segunda vez, não, isso é conversa de rodinha. Aí uma roda de conversa, né? Então é conversa de rodinha, porque a minha primeira formação é pedagogia. Então pedagogia é sempre aula em roda. Então é conversa de rodinha. Mas cada um não que eu recebia, eu entendia como uma necessidade de amadurecer o projeto. Até que apresentamos e acredito que por insistência disseram, não, vamos deixar fazer para ver o que vai dar. E aí foi assim que começou toda a história. Então escrevemos o projeto, apresentamos ao tribunal e a gente colocou uma meta bem ousada, que nós íamos trabalhar em 4 meses, 200 processos. Então, nenhuma vara julga 200 processos. Mas a gente colocou logo uma meta bem ousada. E encontrei outros malucos que embarcaram nessa mesma ideia comigo. Um deles é um juiz que está nesse pocket aí que vocês receberam, que ele escreveu junto comigo. E nós começamos. Pasme, mas nós fizemos 595 em 4 meses. Então, a gente tinha a meta de 200, então nós fizemos muito mais. E o interessante, que nós tivemos um grau muito grande de acordo, e o mais importante que a gente estava observando era se ia ter recurso. Porque muitas vezes o processo tem a sentença, no outro dia chega o recurso. Então, o processo não terminou. E nós não chegou a 5% de recurso. Então, mostrou que tinha resultado satisfatório. Com isso, o tribunal baixou uma portaria normatizando esse trabalho sistêmico no estado do Pará. É o único tribunal que tem normatizado, tá? Então, tem movimento sistêmico pelo Brasil inteiro, está crescendo, assim, é maravilhoso. Mas normatizado, que eu saiba até a data de hoje, o único tribunal que tem uma portaria dizendo como funciona é o Tribunal do Pará. E aí nós começamos, levamos para a magistratura
o curso de formação, formamos alguns juízes. Para quê? Para mudar o direito? De forma nenhuma, mas para mudar a postura de como olhar a dor do outro. Porque quando senta as pessoas na frente de vocês não deve ser diferente, eles não estão falando do processo, eles estão falando de uma dor. E eles precisam que essa dor seja ouvida. E na justiça não dá tempo mesmo. Por quê? Porque é um universo gigantesco e o juiz estaria agoniado e as audiências de 20 minutos, não tem como olhar. Mas se a gente começar a difundir essa sementinha para que o advogado também olhe, que o mediador também olhe, que as famílias também olhem, a gente consegue fazer o que tanto se fala, que é a pacificação social. E não foi nada de extraordinário, e nem propriamente a constelação. Eu cheguei a fazer o processo da constelação inteiro dentro do tribunal, mas se vocês me perguntarem, você volta a fazer hoje? Eu digo para vocês, não. Por quê? Com essa minha caminhada, eu entendi que o judiciário não está para fazer terapia. O judiciário está para colocar um fim no processo de forma justa. Então, nós temos que fazer um recorte nesse movimento da constelação para olhar de forma mais harmônica, mais humanizada, mais ampla para aquele conflito. Foi aí que nós demos o nome de justiça sistêmica e percepção sistêmica. É um recorte. Por quê? Porque eu vou olhar de forma pontual aquela situação e ouvindo a dor das partes. É o que vocês têm aí. Então, nós fazíamos assim, separávamos em blocos. Então, separação com bens, separação com criança. Então, a gente separava por blocos e aí fazíamos uma palestra de ampliação do olhar, quando a gente mexia apenas com a parte emocional, com a dor, com o ódio, com a raiva, e ao final a gente convidava a própria parte envolvida para encontrar a solução para o processo. E aí, nesse momento, o mediador entrava. Então, elas estavam desarmadas, elas estavam olhando o conflito de uma maneira diferente, logicamente, a solução ia ser muito maior. Então, foi assim que começou toda essa história no judiciário, e a gente tem assim, um olhar muito cuidadoso quando a gente está falando desse movimento sistêmico, porque é algo muito novo, ainda não existe regulamentação, como tudo que é novo, tem muita gente querendo fazer, e tem muita gente que também não é cuidadosa, assim como tem excelentes profissionais. Nós sabemos que em toda profissão vai ter um ou outro que vai destoar, mas a gente olha para quem? Para aquele que está destoando. E aí é meio que querendo apagar todo um histórico de resultados positivos. E é o que a gente está vivendo nesse momento agora com o movimento das constelações. Todo mundo está falando mal por causa de um caso que saiu no CNJ. Mas eu digo para vocês, que bom, porque agora todo mundo quer saber o que é. Então, de certa forma, todo mundo vai agora ouvir. E vai ouvir muita gente boa que está realmente querendo contribuir, ajudar e melhorar esse fluxo na justiça que é lento e que, às vezes, quando eu vou atrás das pessoas, as pessoas nem querem mais, já resolveram as questões, muitos já faleceram, outros, as crianças já completaram 18 anos e o ficou dito pelo não dito, mas a imagem da justiça péssima não funciona. Então, isso é uma tentativa de resgatar esse sentimento de que é possível resolver. E não é com a sentença, é com o sentimento de que foi feita a justiça. Mas eu fico aberta aí às perguntas, às curiosidades, porque o tema é bem curioso. Por isso que vocês estão aí com o papelzinho para perguntar. E o que vocês quiserem mais ouvir, estamos aqui para falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não deu para escrever? Sobre o livro da autoestima, se você quer falar.
esse livro aqui nasceu da pandemia, porque eu sou também terapeuta, então eu digo, eu sou oficial de justiça, nas horas vagas eu sou terapeuta, porque eu adoro lidar com pessoas. E aí foi algo que foi muito abalado na pandemia, foi a questão de autoestima, e por uma crítica que a gente faz muito forte nesse livro, é dizer, não tenho autoestima. E aí, você precisa ter autoestima. Isso destrói ainda mais. Então, o primeiro questionamento que a gente traz aqui no livro é que todo mundo tem autoestima. Todos nós temos. Ela pode estar num movimento depreciativo, num movimento de tristeza, num movimento introspectivo, mas é autoestima. E que a gente tem que aprender a trabalhar para que ela evolua e fique no prisma positivo. Então, esse olhar para o negativo e olhar para o negativo em busca do equilíbrio é um olhar sistêmico, que é o olhar de busca de harmonia do todo. Quando a gente olha no cartesiano, você não tem autoestima, então já te bani daquele grupo. Por quê? Porque está errado. O certo é quem tem autoestima. Então, a gente percebia muito isso na pandemia, porque quando as pessoas me contratavam, era geralmente, eu estou com a minha autoestima baixa. E tem que estar. Nós estávamos num momento de muitas mortes, de incerteza, nós não sabíamos o que ia acontecer amanhã, pessoas sendo demitidas, os espaços fechando. Então, todo mundo estava vivendo um pavor que era necessário. Por quê? Porque nós estávamos atravessando, ainda estamos, né? Atravessando uma pandemia. Mas isso não significa dizer que você não tem. Você está num momento que é necessário viver a dor, a tristeza, a reflexão para saber o que vou fazer a partir de agora. O que eu aprendi com a pandemia. Porque começar a dizer que a pandemia é a culpada de tudo é permanecer de forma cartesiana. Mas o que a pandemia trouxe de diferente para mim? Eu posso dizer para vocês, 4 livros, uma mudança na minha forma de trabalhar. Eu tinha consultório presencial, aboli, passei para o virtual. Então, saí do universo de Belém, atendo gente fora do Brasil, né? Então, eu tenho um cliente no exterior. O que eu tenho para falar da pandemia? Teve a parte de dor? Teve. Mas ela me ensinou que era possível fazer diferente. No meio da pandemia, perdi o meu pai faleceu, minha mãe entrou em depressão, mas como fazer diferente? Criando os sabonetinhos, uma forma da minha mãe ocupar a cabeça, vamos trabalhar com aroma. Então, mostra que a autoestima é se reinventar a cada momento. E aqui também foi uma forma diferente, porque nós temos meio que medo de terapeuta. Que o terapeuta vai nos levar ao confronto com a dor. E eu não quero sentir a dor. Então, esse livro ele tem os exercícios para você fazer a sua autoterapia. Então, ele vai fazer você pensar, você ter raiva, jogar fora, brigar comigo, depois voltar e refazer. Porque, ao mesmo tempo que ele te traz exercício para se confrontar com a dor, ele te traz a possibilidade de fazer diferente. Então, é um livro de uma autoterapia. É um convite a mergulhar em você mesmo. Eu sempre digo que o primeiro exemplar eu dei para minha mãe. Aí, quando eu fui visitar, esse seu livro é péssimo. Detestei. Isso que foi? Descobri que eu não tenho autoestima. Mãe, vamos marcar seu terapeuta? Então, ela ficou com tanta raiva das questões que foram feitas que ela começou a trabalhar. Então, o resultado foi maravilhoso. Mesmo ela dizendo que o livro foi péssimo, mas foi um convite à reflexão. E é esse o nosso objetivo. Porque se todo mundo disser foi ótimo, algo não está funcionando. Porque todas as questões nos levam ao momento de negação imediata. Tudo que sai do conhecido, eu nego. Então, quem tiver raiva do livro na primeira página, pode saber que ele será excelente ao final. E a gente compra onde? Já o livro já passa aí. A Valéria tem, porque como a Valéria aqui, ela pega todas as minhas ideias malucas e transforma no papel,
né? Então, ela tem o canal para vender, porque, por incrível que pareça, gente, esse livro foi lançado em Sorocaba e eu ainda não tinha recebido meus exemplares. Ele vai ser lançado em Belém no dia 1º, mas a Valéria já tem exemplares à venda. Aí depois vocês Se me vocês contem quiserem, aí quanto que faço vocês ficaram contar, com custa raiva dele. R$35. Então, vocês podem me contar o quanto vocês ficaram com raiva dele, mas é isso. Esse profissional sistêmico, como a Valéria falou, ele é o trabalho de conclusão dos alunos. Então, cada um veio trazendo o seu tema e o que mais lhe incomodou ao longo da pós. Foi uma pós bem diferente, porque a gente trouxe realmente reflexões. A gente trouxe neurociência, PNL, coach, constelação, justiça restaurativa, que é para mostrar que não existe o modelo certo. Existe aquele que vai ajudar no conflito. E quanto mais aberto você estiver, mais você irá contribuir. Para os jovens advogados, eu agora estou com um grande desafio, que é estimular a fazer isso no escritório, para que nem chegue no judiciário. Para que nem chegue no judiciário. Porque eu tenho a experiência de fazer nos escritórios e não precisa ir ao judiciário. E, além do mais, nós estamos contribuindo para a pacificação daquela família. Porque o judiciário vai ser um prolongamento de dor, briga, discussão, farpas. E isso, as crianças estão crescendo num ambiente de desamor. Aí lá na frente eu vou querer fazer diferente? Eu sempre digo, um dia o advogado vai sair do processo, mas as famílias vão permanecer. Então, o que o profissional quer contribuir com aquilo? E digo para vocês, eu faço conta de padeiro, né? Eu de conta de padeiro que é aquele que a gente faz ainda no papel. Me lembro que eu sou de interior, que o padeiro riscava no pão a soma e entregava para a gente. Que se você trabalhar dessa forma, o seu escritório será muito mais lucrativo. Porque você vai ter menos tempo para solucionar o processo e certamente esse profissional, essa pessoa vai trazer outros clientes para você. Porque falar em justiça já é um caminho complicado, porque a gente sabe que vai se arrastar. E realmente é assim. Não sei se a realidade de Bauru é muito diferente da nossa, mas acredito que não tanto. A gente sofre, né? Alguma pergunta mais? Não ficou todo mundo caladinho? Oi? Você tem? Podem perguntar, gente. Se eu não souber, eu vou dizer, Tem um não sei. romance aqui. O que diferencia a conciliação e mediação da constelação sistêmica? Eu sempre falo que o objetivo da constelação não é concorrer com nenhuma das formas autocompositivas. A gente entra com o objetivo de desarmar o emocional. Se vai ser posterior uma mediação, uma conciliação, uma conversa, pouco importa. Nós temos é que agregar. Porque se a constelação consegue tocar a fundo a dor, pode saber que a conciliação, a mediação vai resolver de forma mais tranquila. Então, não existe uma diferença. Digamos que elas andam juntas. Apenas o foco de atuação vai ser um pouquinho voltado. Um para o emocional e o outro para o material. Um para a justiça e o outro para o direito. Porque a mediação, apesar de trabalhar a empatia, eu sou mediadora judicial também, a gente trabalha empatia, a gente trabalha a validação, mas nós temos um fim, que é a busca da autocomposição das partes. Quando você trabalha a constelação, você não tem objetivo nenhum. É o que acontecer, focado na emoção. Eu trabalho as duas coisas. Como eu falei nesse livrinho, vocês percebem que antes tem essa fala sistêmica com os princípios da constelação. Depois vão para a mesa de mediação. O resultado foi muito maior. Já respondeu a pergunta. Respondeu? Já respondeu as duas perguntas.
A seguinte, era isso? Se elas se complementam. Pode Sim. dizer que sim. Eu gosto muito de trabalhar essa palavra complementam, porque cada vez que aparece uma novidade, parece que está concorrendo com a anterior. Essa visão de caixinha é uma visão que não cabe no mundo sistêmico. Né? A gente está trabalhando uma mudança de paradigma. Então, a gente está trabalhando a mudança do paradigma cartesiano para o paradigma sistêmico. Um não nega o outro, que é essa coisa. Porque está chegando um, parece que eu estou negando o outro. Não. Gente, o sistema cartesiano é fundamental para a ciência. A gente viu aí, se não fosse o trabalho da ciência, a gente não tinha saído da Covid com tanta facilidade, podemos dizer assim. Se a gente olhar historicamente as outras que não conseguiam a solução. Então, o cartesiano é fantástico, mas nós trabalhamos com pessoas. E pessoas vão além disso, porque nós temos sentimento. Então, não é concorrer com nenhum método que está aí. Muito pelo contrário, é juntar. Então, foi isso que a gente trouxe. Quando veio a visão da justiça sistêmica, tem PNL, tem justiça restaurativa, tem neurociência, tem constelação, tem coach. Para quê? Para dizer que tudo ajuda quando eu estou falando de hipnose, gente. Né? Ainda tem hipnose. Porque tem a questão da hipnose forense, mas a gente traz a questão da linguagem hipnótica, porque sempre que você está trabalhando o movimento da constelação, a PNL, você está trabalhando uma hipnose, porque as pessoas estão meio que embarcando, até o tom de voz, a linguagem hipnótica ajuda. Então, nós trouxemos tudo isso para mostrar que o que importa não é o método nem a técnica, o que importa é o resultado para as pessoas. Essa é a nossa bandeira, digamos assim. Alguma pergunta mais? Todo mundo fica caladinho. Quer perguntar de constelação? Pode perguntar. Eu ouvi, por enquanto. Eu queria saber mais sobre o seu próximo livro que vai ser lançado amanhã, na questão do direito de propriedade. Na visão sistêmica. Como que funciona? Na verdade, assim, é a visão sistêmica no direito de propriedade. A gente chega a fazer a atividade especificamente em alguns escritórios, mas no caso concreto. No livro, a gente traz um pensar sobre a propriedade. Porque quando a gente fala de direito de propriedade, vem logo o quê? Escritura, registro, documento. Quando a gente fala a visão sistêmica, a gente traz a relação da pessoa com o bem. Você realmente quer vender ou você está sendo obrigado a vender? Você realmente quer comprar aquela casa ou você está sendo obrigada? Qual é a história daquela casa? É uma briga de família que cada um quer, o outro não quer? Então, a gente traz esse olhar para o bem. Qual foi a origem dele? Como ele está chegando até você? O preço foi justo? Porque se o preço não for justo, já vai existir um desequilíbrio, porque você está comprando o outro e o outro está com a intenção de que foi enganado. Então, são aqueles contratos que a gente compra, mas parece que nunca conclui. Vocês estavam falando aqui do exemplo de um que está há 2 anos. Quando chega para concluir, dá uma confusão e volta. Então, o que tem envolvido aí? Será que todas as partes que estão no processo estão querendo a mesma coisa? Alguém acha que o outro está ganhando mais do que eu? Alguém está apegado à casa, ao apartamento, porque aquilo simboliza a lembrança do meu pai, a lembrança da minha mãe? Então, a gente traz esses questionamentos que nós não fazemos, mas que a gente sente. Porque tem lugar que você entra e você se sente bem. Tem lugar que você entra e é uma coisa esquisita que a gente não sabe explicar o que é. Pode saber que tem, na linguagem da constelação, um emaranhado, não é isso? Então, é um emaranhado. Aí a gente traz essa reflexão. Mas para falar especificamente de direito, a nossa doutora, porque eu não sou advogada, então eu só faço aquele olhar meio enviesado. Então, a gente trabalha na área do direito todas as formas de aquisição de propriedade existente no Código Civil. A gente faz até mais profundamente
O direito de laje que surgiu, que foi criado agora em 2017 e está sendo muito pouco ainda estudado, falado. A gente fala superficialmente na área de direito, porque a nossa intenção é que todos tenham o conhecimento do direito imobiliário. Qualquer um, mesmo aquele que não fez o curso de direito. Que eu gostaria que a Carmen falasse, porque nesse livro a gente fala das 3 leis do amor de Bert Helling, que tem que estar em todos os movimentos de nossa vida. Mas tem um exemplo bem legal para a gente entender mais o que seria esse sentimento. Vamos para o direito de laje, que é altamente complicado. Então, embaixo mora pai e mãe, o filho casou, ele dá a parte de cima. Ok. Aí o filho resolve vender. Como é que vai ser a recepção do comprador da parte de cima? Aí começa, pai, eu dei para você. Então você não deu, porque quem deu, deu, ponto final. Então aí você já se perde num sentimento de negociação. Eu não dei, eu dei porque era para o meu filho. Mas o meu filho vendeu. Aí a outra parte, quando entra, ela não consegue se apropriar nem pertencer ao espaço que ela comprou. Porque a parte de baixo vai começar a fazer o famoso inferninho. E como você não pode separar a casa no meio? Então você vai ter que viver com esse conflito e que começa numa briga, fecha o portão, faz isso. E você não consegue entender que o conflito não é com o portão ou o cadeado, e sim com o fato anterior, que foi um dar e receber não feito na plenitude, porque se eu digo isso é seu, faça dele o que quiser. Eu dei, mas se eu dei e fico olhando, ou seja, fico monitorando o que vai fazer, eu não dei. E nem tampouco ela conseguiu receber. Então aí a gente fere a lei sistêmica do dar e receber. Mas digamos que ela tenha recebido e vendeu. O próximo não vai conseguir pertencer. Essa casa vai ser um inferno tão grande com a família que está embaixo, porque já não é mais pertencente ao mesmo núcleo familiar, que vai ficar, vende, vai ser uma rotatividade absurda nessa casa, quando na verdade foi um ato do dar e receber não concluído. Quem recebeu também não consegue usar direito o dinheiro. Exatamente, vai ser um dinheiro que não se torna próspero, porque não é um dinheiro justo. Eu estou vendendo algo que eu não recebi na plenitude, não me apropriei, não pertence a mim. Eu vendo e logo em seguida eu não tenho mais dinheiro para nada. Dinheiro é diferente de prosperidade. Então o dinheiro começa muito a ser como uma monetização do meu sentimento. Então a gente faz muita atividade com dinheiro para entender como é que está o teu sentimento, quanto você está monetizando o teu sentimento, porque isso é bem diferente de prosperidade. Então a gente traz essas reflexões, porque até no contrato de aluguel, não sei se vocês já viram, que tem lugar que troca de inquilino a cada 3, 4 meses. Para e olha sistemicamente onde está o nó. Pode saber que não é no contrato, isso eu tenho certeza, não é no contrato. É um sentimento que está sendo confusão ali. Então é essa reflexão que a gente traz, que é para questionar mesmo, e dizer de onde tiraram isso, dos sentimentos das pessoas. Porque isso é experiência. Eu faço despejo, reintegração de posse, então eu sei exatamente como é lá na hora e o que as pessoas estão mostrando. Elas não estão nem brigando pelo terreno, é por um sentimento e a culpa é de um terceiro. Imagine reintegração de posse, né? Porque eles querem ficar num terreno que não é deles, mas porque o governo tem a obrigação de me dar. Então, olha aí a confusão que nós já levamos. Aí sai na mídia que a gente fez a reintegração de posse, que a gente botou na rua as mulheres com as crianças no colo, tudo isso é verdade. Mas onde está o direito de quem suou para comprar aquele terreno? Entendeu como a gente age muito mais pelo emocional e não analisa de forma mais ampla? Então é um convite a esse questionamento amplo.
Então, a gente não questiona a lei, né? Lei é para ser cumprida. A gente questiona as nossas reações e a nossa relação com a pessoa que está litigando. Respondi? Respondemos. E nesse livro ela traz uma quarta lei. Ah, é verdade, para você que é consteladora, né? A gente fala das 3 leis sistêmicas, segundo o criador da constelação, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Só que nesse grande universo, eu comecei a perceber que as 3 tinham que andar sempre juntas e que tem sempre o outro envolvido. Então, que a aplicação da lei não está só restrita a isso, mas está em respeitar que as leis que eu quero cumprir em mim, o outro também quer. E o outro também quer. Então, existe a necessidade do respeito às percepções de todos e à história de cada um. Aí eu estou agora com esse movimento do respeito, que é muito maior do que apenas dizer, não, vamos olhar isso conforme o pertencimento, dar e receber e a hierarquia. Sim, mas eu tenho que respeitar o olhar do outro. Será que ele está pronto para ver a mesma coisa que eu? Certamente ainda não, porque os tempos são diferentes. Então, esse respeitar o tempo também é necessário. Então, a gente vem também trazendo essa quarta lei aí no livro. Então, tem muita coisa aí para questionar. E é assim que a gente evolui, né? Questionando. Alguma pergunta mais? Os conflitos pessoais geralmente são muito complexos. Isso demanda um certo tempo para resolver. Cuidado. Isso não prolongaria os processos em curso? A gente reduz o tempo. Quando você olha dessa forma, você reduz, porque as partes conciliam muito mais. É porque a tua pergunta é fantástica, porque a gente já vê assim, a justiça tem tanta amarra, é tão engessada, e eu vou trazer mais uma. Concordo com você. Realmente, dentro da justiça, tem que ter as pessoas como eu, que não julgo o processo, faço na porta da pessoa e estou contribuindo de uma maneira indireta. Então, realmente, você tem razão. Mas se você trouxer isso para o seu escritório e, digamos, passar um pouquinho mais de tempo trabalhando o teu cliente aqui, ao invés dele ficar 4, 5 anos na justiça, você vai levar um acordo para homologar. Então, o que demoraria 4, 5 anos pode se reduzir para 6 meses. Você vai ter mais trabalho? Certamente sim. Mas você vai ter um resultado financeiro muito maior, porque você vai passar 4 anos para resolver e 4 anos escutando o cliente te cobrar, falar que você não fez nada, que a justiça não tem isso, o fulano disse que você não vai resolver, então você está colecionando frustração. Aí, ao final, vai valer a pena? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Mas se você conseguir, em 6 meses, resolver e ele sair feliz porque foi feita a justiça e todos cederam um pouquinho, mas houve um equilíbrio, você resolve, você ganha o dinheiro no sentido de prosperidade e ele vai falar bem do advogado. Da justiça, não, do advogado. Então, na justiça, pode prolongar, sim, dependendo da forma como é tratado. Mas, se for nessa perspectiva do antes, o resultado vai ser muito melhor. A gente fez a experiência no pré-processual, que chama, né? A gente fez no pré-processual e os resultados foram maravilhosos. Tanto que a Defensoria Pública implementou esse programa lá no Pará e a promotoria também. Eu treinei 3 promotores. Então, ao invés da Defensoria levar o processo para o Judiciário, ia um juiz e um promotor para dentro da Defensoria, aí a Defensoria costurava o acordo com todo esse processo que eu estou falando para vocês, o promotor dava o parecer, o juiz homologava e a pessoa saía com a sentença. Então, tinha começo, meio e fim, uma manhã. Então, a gente tem forma de agilizar.
apenas tem que ser ousado para fazer diferente. Porque crítica, tem um monte de gente dizendo que não funciona. Mas a pergunta a gente tem que fazer para a pessoa que saiu com a sentença. O que é que você está sentindo? Porque o nosso cliente é o que está com a sentença na mão. Nós fizemos isso. Pode ser que te ajude. E é aplicável no direito público? Eu ainda não fiz. No direito público, porque eu falo daquilo que eu fiz, né? Então, a gente já fez na área civil, quase todas. Na área criminal, fizemos várias. Na área do trabalho, nós temos até no Pará um desembargador que é constelador. Então, nós temos no Pará, ele é constelador. Até nós fizemos alguns cursos e parcerias junto. Ele falando do trabalho, eu falando da vivência do TJ. Mas na área pública, eu ainda não fiz. Mas, como eu adoro desafios, se você que é da área pública pensar, estou inscrita, meu WhatsApp é estou inscrita. Porque eu estou inscrita em tudo. O máximo que pode acontecer é a gente dizer, vamos repensar e fazer diferente? Igual a história, como eu falei, do judiciário. Não deu certo? Então tem que amadurecer. Tem que amadurecer. Uma hora a gente encontra uma saída. Mas eu ainda não fiz na área pública. Ainda não tive essa experiência. Mas quem sabe, fica o convite. Obrigado. Uma pergunta. Lá, você disse que lá tem um documento no PJ do Pará. Uma portaria. Uma portaria. Como que é? Você queria entender, é feito uma palestra, ou é feito individual, como é que vocês falam? A portaria normatiza, né, a necessidade do juiz, do promotor, do palestrante, todos terem a formação na linha sistêmica, não necessariamente de constelador. Nós escrevemos um curso para a Escola de Magistratura, que hoje a nossa escola tem o nome de Escola Judicial, então é necessário que tenha o curso. Então, tanto os promotores, os defensores, como os participantes do tribunal precisam ser habilitados, porque eles precisam ter esse olhar diferente. Porque senão a gente faz uma palestra toda no emocional, chega lá, a pessoa dá um olhar diferente e destruiu tudo. Então, ele normatiza essa exigência, normatiza o que pode ir, porque a gente tem que partir da autorização, a pessoa precisa querer participar. É um convite, não é uma obrigação, então a pessoa vai, se quiser. Quando é feito esse convite, aí as pessoas vão para uma sala, que é um auditório, a palestra é para todos, porque a gente faz por grupo, então violência doméstica, divórcio, a gente faz por grupo, e o palestrante vai focar nos temas que são comuns àquele grupo. Aí, após isso, eles vão para a mediação. Nós não expomos em momento nenhum qualquer pessoa. A forma como eu trabalho, eu não levo ninguém lá para frente para fazer a constelação daquela pessoa. Não. Um processo já em andamento. Também. Tanto no pré-processual como em andamento, a metodologia é a mesma. Em nenhum momento nós expomos. Tem aqueles casos que são mais emblemáticos, aí a pessoa que está na mediação pergunta, você quer passar por um atendimento especializado? Se a pessoa disser sim, aí ela ia comigo em separado e eu fazia uma conversa mais aprofundada, usando técnicas básicas para saber se é possível ou não. Porque a gente tem que aprender a lidar também com o não. De repente a pessoa não está no tempo dela. Então é não, ok, obrigada. Mas ela já saiu com uma sementinha plantada. Então a gente não tem compromisso com o resultado. A gente tem compromisso com o sentimento das pessoas. Isso é muito importante. Mas essa é a metodologia nossa, tá? Eu não estou criticando a de ninguém, estou defendendo a minha. Seria até um caso de envolver uma parceria entre o advogado e um psicólogo, por exemplo, para uma mediação até pré-processual, tentar, por exemplo, tirar esse sentimento, por exemplo, de uma briga de família, em caso de família, por exemplo, de um imóvel, na hora de dividir o bem, de quem vai ficar com a guarda dos filhos, por exemplo, porque eu vejo muitos casos que às vezes as pessoas elas procuram um advogado e elas não se sentem à vontade para ouvir o que o advogado está falando.
mas às vezes um psicólogo conseguiria, junto numa parceria, fazer essa trajetória, essa linha, para conseguir, às vezes, fazer a pessoa ela ouvir de uma maneira mais técnica, né, mesmo da parte da psicologia, e aí fazer com que a constelação também, né, seja um meio para tentar resolver na parte pré-processual, na parte consensual. Isso é o que a gente fala do movimento sistêmico. O advogado é advogado. Ele não é terapeuta, ele não é psicólogo, mas aí ele quer fazer às vezes. Aí vem aquela história do pato. O pato quer nadar, nada mal. Ele quer andar, anda mal. Tudo ele faz mal. Por quê? Porque ele não tem a expertise. Então, quando a gente traz esse movimento, é para saber, você é advogado, você não tem que estar perdendo tempo com o que não é da tua área, mas você pode ter o parceiro. Isso é o movimento sistêmico. Então, eu faço para muitos escritórios, quando está assim, muito novelo, Carmen, a pessoa anda para mim. Gente, precisa aceitar, a pessoa precisa estar aberta, não é impositivo, tá? A pessoa precisa querer. Aí manda para mim, eu faço e depois eu devolvo. E isso foi uma experiência que foi feita com um promotor lá de Belém, que ele mandava os processos, já processos assim que estava há 5 anos, 6 anos, ele mandava os processos para mim, mas ele mandava o processo, vírgula, o número, porque eu não leio o processo, não me interessa o que está lá. Meu compromisso é com a pessoa. Aí eu fazia o trabalho e voltava. E ele sempre diz, nunca voltou a mesma pessoa. Então a gente consegue colocar a sementinha. Aí você vai abrindo a oportunidade de trazer o problema para ser solucionado e fazer justiça. Que é isso que a gente busca. Mas não é só psicólogo. Né? Inclusive, o psicólogo tem alguma resistência às constelações. Tá? Tem que ser um profissional que esteja aberto. Tem psicólogo constelador? Tem. Inclusive, eu acho que eu já formei uns 6. Mas tem uns que são resistentes? Tem. Então, você só tem que encontrar aquela pessoa que tem empatia com você para fazer essa parceria no seu escritório. E aí você vai me dizer depois que o resultado foi muito melhor. Eu não tenho dúvida. Com relação à psicologia, eu não sei como está, mas quando eu entrei nessa área de terapia energética, entrei na constelação, a constelação não era aceita no conselho de psicologia. Não, quando começou o movimento, que a constelação não era aceita pelo Conselho de Psicologia. E continua não sendo aceita, mas ela é aceita pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde reconhece a constelação, a hipnose, todas as terapias consideradas terapias alternativas, que eles chamam, tem um nomezinho, integrativas. Práticas integrativas. Então, todas que são práticas integrativas, o Ministério da Saúde reconhece. Então, é por conta desse travamento no conselho que tem essa trava nos psicólogos. Pois é, aí é o que eu digo, nós temos que respeitar. Então, se os psicólogos estão lá questionando a gente respeita. E vamos seguindo aqui. Eu não questiono ninguém, gente, eu não questiono ninguém. Eu entendo que eles estão no momento deles e eu estou em outro. Lógico que eu vou bater a porta daqueles que estão na mesma linha que eu. Porque se a gente busca a harmonia, a gente não tem que estar buscando confusão. Então, tem 2 que não quer, mas tem um lá na frente que vai querer. E é naquele que eu tenho que me aproximar. E assim, essa história já começou há um bocadinho de tempo. Só no tribunal são 13 anos que eu faço isso, né? Eu tenho 16 anos de tribunal, mas eu tenho 13. Então, imagina quantas portas fechadas eu já peguei. E continuo aqui, vibrando de confessar com vocês que a maioria das pessoas aqui eu não conheço, para difundir o quanto dá de resultado. Porque eu sou experiência, né? Eu fiz, eu contei, vocês vão ver aí, tem resultado, tem matérias. Aí no QR Code vocês vão para as matérias que foram publicadas. O CNJ validou a nossa pesquisa, foi apresentado em Brasília. Então tem muita coisa boa sendo feita. E a gente tem que divulgar. Respondeu? Obrigado. Que bom. Curiosidade, você que está nesse meio e tem tanta gente envolvida perto de você no Pará, você já fez uma constelação sobre o Estado? Não.
A minha perspectiva de trabalho é de sistemas pequenos. Quando eu abro para uma coisa muito grande, eu não consigo visualizar nenhum resultado para o público. Então, meio que fica num, sim, e aí? E aí? O que vai acontecer? Então, pelo meu tempinho, eu sempre reduzo o sistema, porque quando você vê um sistema pequeno, com informações que se tornam possíveis de aplicar e de fazer diferente, a gente cria força no movimento. Quando fica uma coisa muito distante, parece que vai para o mundo da magia, da ficção e meio que se perde. Então eu não faço. Inclusive, até terapeuticamente, o pessoal quer... Eu digo, não, gente, vamos começar com um sistema pequeno, porque eu uso sempre essa palavra. Informação demais é informação nenhuma. Você fica com tanta informação que você não sai do canto. Então, eu já trabalho mais focado. Mas essa eu sempre digo, gente, isso é Carmen que está falando da minha experiência. Tem gente que faz, ok, maravilhoso, mas eu não. É uma escolha. Essa questão de propriedade, você trabalhando, tem alguma mecânica? Essa história, assim, existe uma mecânica, nós precisamos de um volume muito grande, para a gente ter uma amostra muito grande. E, como disse, é a primeira pessoa que começou a falar sobre isso fomos nós. Então, o universo ainda é muito pequeno para a gente dizer, aconteceu tantas vezes, como o direito de família. Direito de família, nós tivemos uma amostragem de 525, mas eu já tinha um histórico de oficial de justiça de muito tempo, que empiricamente eu já sabia o que acontecia na porta das pessoas, porque até as palavras eram as mesmas. Mas nesse não, a gente está na construção. Então, a partir de agora, não se preocupe que as anotações estão sendo feitas para lá na frente a gente começar a falar sobre resultados. Ok? Alguma pergunta mais? Eu queria saber como funciona a constelação. Muito bem. Como funciona? Tecnicamente, a constelação ela é um movimento. Uns dizem terapêutico, outros dizem não terapêutico, mas eu vou usar o nome terapêutico para ficar mais simples. Onde você vai trabalhar o sistema representacional. Então, o cliente vai trazer um tema que ele vai, em poucas palavras, dizer para o constelador o que ele gostaria de ver. E aí, utilizando pessoas, ou bonecos, ou figuras, ou qualquer uma metodologia que o constelador quiser, vai montando o posicionamento de como se vê, como você, constelando, que é o termo que a gente usa, vê aquele problema. Então, a partir do posicionamento que você coloca, você está de fora, olhando, assistindo a sua vida lá dentro, porque um dos representantes é você. Só esse olhar, a gente já começa a se questionar. Por que eu estou perto desse? Por que eu estou longe? O que aconteceu? Aí você já começa a fazer os próprios questionamentos. Então, isso é a constelação. De forma simples, a oportunidade de você assistir a sua própria história de fora. Aí você vai começar a observar o comportamento dos outros em relação a você. Então, aquela pessoa que você imaginava que você tinha raiva, talvez seja a que você mais ama. Mas você está apenas com uma cortina porque ela fez uma raivinha. Aí você estou com ódio, mas o teu coração aqui está em pedaços, que você ama. Amor e ódio, eu disse, são as mesmas faces de uma moeda. Então, você já começa a olhar de maneira diferente. Então, a constelação é isso. É um novo olhar sobre aquele sistema que está em desarmonia. E muda, gente. Muda rápido. E num caso prático, num escritório, você pode pegar a hora uma parte e a hora outra, separado. Pode. Ou junto. Ou junto ou separado, dependendo do processo como está. Né? Se a guerra é muito grande, claro que você vai ter que separar. Mas isso vai ser o feeling de quem está aqui para saber quais são os tempos.
Eles aceitam juntos, eles não aceitam. Então, você já tem experiência para trabalhar junto? Ainda não, eu fico separado. A gente tem que ficar fazendo essas ponderações para não querer aplicar uma técnica em todos os casos, porque não vai caber. São pessoas com histórias, cultura, sentimentos diferentes. Então, não existe um modelo que caiba em todos. Existe um parâmetro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Que foi com base nisso que, recentemente, teve um grande questionamento aí no judiciário de uma consteladora que fez uma parte pedir desculpas, a vítima pedir desculpas ao autor. Então, isso virou uma polêmica gigantesca. E aí, numa das rodas de conversa que eu participei, perguntaram, eu disse, tá certo, a pessoa tem que ficar com raiva mesmo. Porque aí foi uma ação que não tinha por que existir. Você expor a pessoa, ela pedir desculpas a quem fez, eu nem conheço esse termo na constelação de desculpa, nós nem temos esse tema, né? A gente nem pede desculpa, não existe esse termo na constelação. Mas eu não vou questionar aqui o profissional, só vou dizer que em toda profissão existe o profissional cauteloso, existe o profissional displicente, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós vamos fazer a parceria, para que a gente faça com uma pessoa que realmente nos dá confiança, porque se o profissional parceiro não te der confiança, nem comece, porque sistemicamente vocês já não estão no mesmo tempo. E isso não precisa de distância. A Valéria já teve caso aqui que ela passou para mim e eu fiz online. Eu fiz online com a pessoa, o atendimento, depois, Valéria, aconteceu isso, isso e isso. Porque ao final, eu, Carmen, sempre pergunto, o que foi falado aqui, eu posso partilhar com o seu advogado? Se disser sim, eu converso com o advogado. Se ela disser não, olha, não posso falar porque existe o sigilo profissional. Porque também uma conversa nossa com o advogado também já dá uma oportunidade dele ter uma outra abordagem naquele mesmo processo. Então, isso tudo vai depender da empatia e da escolha dos parceiros. Tá? Sintam a voz do coração. Ela responde direito. A gente que insiste. O coração diz não, aí a gente lê o currículo, a pessoa fez isso. Currículo, a gente contrata por ele, mas a gente demite pela emoção. Então, contratem pela emoção, que vai ser mais difícil de demitir. Ok? Muito bem. Então, respondemos todos, ninguém quer perguntar mais nada? Então, gente, olha, muito obrigada, eu adoro falar sobre esse tema. É um tema que é novo, é curioso, aí as sementinhas são plantadas, tem gente que vai hoje já começar a ler, buscar na internet o que é isso, de onde veio, assim o movimento vai crescendo. Mas cuidado com o que vocês buscam na internet. A internet fala de constelação como magia, como algo que vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Se você não fizer a sua parte, é mesmo que ter bebido água e foi para casa. Não existe mágica, não existe repente, porque a coisa mais difícil que tem é lidar com o sentimento. Sentimento é algo difícil, emoção é algo incontrolável. Então não tem receita de bolo, não vai mudar fácil. É tudo um processo. Mas eu convido todos vocês a passearem nesse processo sistêmico. E aí eu volto outras vezes aqui para o Bauru, que vocês vão ter um monte de perguntas. Tá bom, gente? Então, olha, só temos que agradecer. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada aqui por ter cedido espaço para a gente. Obrigada, Valéria, pela parceria. Flávia, por ter unido tudo isso para ver como é sistêmico. Eu sou lá do Pará. E obrigada a vocês por esse momento maravilhoso.